Fala pessoal, mais um Vida Sem Açúcar. Eu não sei vocês, mas eu tô completamente apaixonada por esse nosso projeto. Tá muito legal, vocês estão chegando, vem mais, convida os amigos, manda o link aqui do canal. Muito legal, né? Pra gente fazendo uma comunidade bem forte aí de todo mundo que está nesse propósito de uma vida totalmente sem açúcar, mas com muito sabor, com muita alegria, né? E hoje realmente o programa vai estar uma alegria incrível. Hoje é um dos produtos que eu mais gostava de consumir quando, né, consumi o açúcar, e eu não fiquei triste de forma alguma. Eu estou inclusive mais feliz porque essa versão sem açúcar, ela ficou incrivelmente melhor do que a versão com açúcar, que é o nosso brigadeiro, pessoal. Isso aí. Então, no programa de hoje, a gente vai ver uma receitinha. Eu desenvolvi bem especial aí, com um toquezinho bem particular meu, né? Para não passar vontade, para ficar delicioso. Eu acredito que vocês vão amar, vão reproduzir aí na casa de vocês e não vão passar vontade. Eu já tô com ele aqui pra gente provar, até coloquei num outro potinho, coloquei um pouquinho na geladeira, né? Até agora já deu uma derretida aqui, porque tá quente aqui onde eu estou filmando. Mas vai rodar um vídeo, né, e eu vou mostrar o passo a passo ali, então todos os ingredientes que eu uso, a forma que eu, né, faço, realmente é muito prático, muito rápido e fica perfeito. Esse eu já posso adiantar que fica gostoso, porque é uma receita que eu já faço nesse meu 1 ano sem açúcar, então muitas vezes eu já fiz, né, quando bate aquela vontade é só ter os ingredientes em casa. Depois, no retorno aqui, eu vou comentar que tem algumas substituições também, quando não tem todos os ingredientes, e dá para fazer da mesma forma e ele fica incrível. Então, roda eu fazendo a receita, já pega um papel, uma caneta, já anota, que com certeza tu vai querer fazer aí na tua casa. Então, assiste lá e depois volta aqui comigo. Esse brigadeiro fica simplesmente perfeito. E o grande segredo é usar um bom chocolate nele para ele ficar gourmet, né? Então eu vou usar o da Divine, que é simplesmente divino. Então, no mais, a gente faz primeiro o leite condensado, né, fake, com uma xícara ali de leite em pó, umas 2 colheres de eritritol. Eu uso o eritritol, né, para não deixar nenhum resíduo e ficar da forma mais natural possível, e um pouco de água quente até dar o ponto. E o grande segredinho é colocar algumas gotinhas de essência de baunilha para ficar bem o gostinho do leite condensado. Aí coloca numa frigideira antiaderente e coloca umas 2, 3 colheres de creme de leite, né? E dá uma boa misturada já para agregar esses 2 ingredientes. Já tá ficando maravilhoso. E aí o nosso grande segredo, que é usar um chocolate. Eu tô usando 50% da Divine, né, totalmente zero. Então esse chocolate é maravilhoso, ele é zero lactose, ele é sem glúten, ele é sem açúcar, ele é sem sucralose, né, então ele é muito natural mesmo. E ainda coloco uma colher de cacau, aqui eu tô usando 70% sem açúcar, né, de 1 a 2 colheres, aí você dosa, né, se quer ele mais escurinho, mas como eu já tô colocando ali metade da barra, eu vou colocar só 1 colher para ele não ficar tão escuro. E aí, bora pro fogão, ali é rapidinho, né, com uma espátula de silicone para não grudar e não arranhar a panela. Aí você dá o pontinho aí, olha que maravilha, já dá vontade de comer assim quente mesmo, né? Aí finalizamos, agora é só colocar num vidro e aí se você quiser bolhar ele, o segredo é deixar na geladeira para ele ficar mais firme, depois untar a mão, você consegue fazer bolinhas também. Mas eu adoro assim, ó, um vidrinho, é o vidro da felicidade. Maravilhoso. E aí, deu água na boca? O que tu achou dessa preparação? Que delícia, né, pessoal? Não, e a rapinha? É uma briga, né? Pra ver quem é que vai comer a rapinha ali da panela, né? Maravilhoso. Bom, pessoal, eu botei um pouquinho na geladeira, só que assim, a minha ideia era até mostrar mais firmezinho, mas eu deixei aqui enquanto fui, né, ficar ajeitando aqui a gravação e acabou já voltando de novo para a temperatura ambiente. Mas eu só queria comentar que mesmo naquele ponto ali que eu fiz, na geladeira depois
se você logo que pega, né, então retira da geladeira, é possível passar uma manteiguinha na mão e ele vai igual conseguir ser modelado, né, fazer as bolinhas aí, se for da sua preferência. Aí depois pode passar no próprio cacau em pó, que fica uma delícia, né? Fica assim, tipo uma trufinha. Pode passar no leite em pó, né? Eu ainda não encontrei granulado sem açúcar. É uma coisa até que eu procuro nas lojas que eu vou, mas eu ainda não encontrei. Mas dá para ralar também no ralador o chocolate sem açúcar e também passar, ele vai ficar bem gourmet, também é uma super ideia, né? Bom, o meu então aqui já voltou à temperatura ambiente. Pessoal, esse brigadeiro, vocês precisam fazer, porque é um nível. Eu, na minha época de adolescência, já fiz brigadeiro gourmet com uma amiga, né, para vender. E basicamente ele é a mesma coisa, só que na versão sem açúcar, porque todo brigadeiro gourmet, ele vai então uma dosagem de creme de leite e um chocolate bem nobre, né? Essa é a diferença do brigadeiro tradicional, que seria só o leite condensado e o chocolate, né? E dá o ponto, e esse não. Então esse já vai o creme de leite, já vai o chocolate nobre, né? E esse chocolate da Divina, ele se presta tanto, esse 50%, que eu vou falar para vocês que é assim a coisa mais deliciosa do mundo. Antes de eu provar, eu só quero ressaltar aqui que o dia que você não tiver um chocolate em barra para colocar, dá para fazer da mesma forma, tá, pessoal? Não vão deixar de fazer porque, eu não tenho, ou fica muito caro, né? A gente sabe, ali fica, né, na faixa de uns R$16, ali 70 gramas, é o que eu tô pagando aqui na minha cidade, né? Então não é um chocolate barato, então às vezes vocês talvez não tenham sempre ele em casa. Mas dá para fazer só com o chocolate em pó, né? Aí se aumenta ali um pouquinho a dosagem, ali vê a corzinha que você gosta, e aí necessariamente coloca, né, o adoçante, porque aí não vai ter o docinho que já viria do chocolate, né? Que o chocolate já vai ter algum tipo de adoçante. Então dá uma regulada nesse doce aí, o quanto você gosta, né? Ele vai usar um pouquinho mais. Esse aqui, o que eu ia ressaltar, é que quando a gente usa o chocolate em barra, também dá para fazer sem adição nenhuma. Aqui eu botei, né? Vocês viram ali na receita, eu botei eritritol. Mas se não quiser botar o eritritol, ou outro tipo de adoçante aí que você usa, o adoçante culinário, pode usar só o chocolate, né, que derrete ali na receita, porque ele já vai ficar docinho, né? Daí ele vai ter um teor maior, assim, no meio amargo, assim, também é muito delicioso. Aqui eu coloquei igual, né, mesmo tendo a barra, eu coloquei o eritritol, mas vocês viram ali que eu coloquei bem pouquinho, então, assim, pro meu gosto ele fica na medida. Então, se você for fazer sem a barra, regula um pouquinho, né? Melhora ali o adoçante para ficar assim bem gostoso, mas fica delicioso igual. Então, com a barra ou sem a barra, vai ficar gostoso. Claro que com, né? Aí ele fica essa delícia aqui, né? Que seria o brigadeiro gourmet mesmo. Ai, já tô salivando, né? Com um cafezinho, como eu sempre falo. Não tem coisa melhor, né? Não, e aquele dia que você tá de TPM aí, leva pra frente da televisão um potinho desses aqui e sabe que você pode comer. Perfeito, né? Mas vamos à hora da verdade, então vamos ver como é que fica esse brigadeiro aí que eu faço em casa. Bom, esse, como eu falei pra vocês, não é uma surpresa, porque eu já costumo fazer, né? Gente, ele é a coisa mais deliciosa do mundo. Com um cafezinho, você não tem noção da delícia que é. E aí é aquela receita versátil, né, pessoal? Dá pra pegar, fazer potinhos de sobremesa, aqueles copinhos bem pequenininhos, parece de cachaça, né? Aquele potinho bonitinho que a gente faz sobremesa aí que você vê nos restaurantes. Dá para colocar esse brigadeiro, uma frutinha picada em cima, um moranguinho, fazer alguma coisa delicadinha, ou como eu falei, então, ou aumenta um pouquinho o ponto, deixa um pouquinho mais no fogo e ainda coloca na geladeira, depois passa uma manteiguinha, ele vai ficar bem legal de fazer as bolinhas. Então, também se é uma festinha, né, se é um aniversário aí que você vai fazer e quer ter ele dessa forma,
Aqui eu vou ressaltar uma ideia bem legal, né? Claro, o programa aqui é focado em ideias, né, para a pessoa consumir, né, os alimentos sem açúcar. Então eu estou dando a minha opinião bem pessoal, né, aqui, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu já fiz, receitas que eu faço, estou ensinando para vocês, produtos novos que a gente está provando junto pela primeira vez, né? Essa é a proposta aqui. Mas indo para o lado do empreendedorismo, falando na linha sem açúcar, você fazer isso aqui, colocar em vidrinhos bem bonitinhos, aí compra nessas lojas de confeitaria, né? Coloca um topinho e anuncia que está vendendo. Olha, dá para vender num valor bem legal, porque é um produto diferenciado. Ainda pode se fazer também na versão sem lactose, né? Então você vai usar ali o leite em pó sem lactose, né? Vai comprar sem lactose. O creme de leite você vai comprar sem lactose. Ali o chocolate que eu estou usando, ele já é sem glúten, sem lactose, né? Além de ser sem açúcar. Então você vai cuidar todos os ingredientes, né? Que vão ser colocados ali para colocar também numa versão aí bem especial. Você já atende um outro tipo de público, né? Então, assim, ó, eu acho que hoje em dia tá ganhando dinheiro quem tá atendendo esses públicos especiais, né? Que tem certas restrições na alimentação e que a gente não encontra, às vezes, né? Na grande maioria não encontra, né? Que você vai ver, você pega ali a lista do iFood, aqui eu uso muito iFood, né? Eu gosto, assim, mas eu só compro coisa salgada, porque eu não encontro aqui, pelo menos na minha região. Eu não encontro, assim, ó, se eu quiser um potinho de brigadeiro, eu vou encontrar na versão tradicional, encontro delícias, né, de confeiteiras aí maravilhosas. Mas na versão sem açúcar eu não encontro nada, então eu preciso ter os ingredientes em casa, me deu uma vontade, eu vou ali, faço 5 minutinhos ali, vocês viram que é muito rápido, né, é muito prático, e aí eu tenho o meu brigadeiro. Mas se a pessoa não quer fazer, não tem tempo, ou não tem os ingredientes em casa, ela vai querer comprar pronto, até para presente, né? Se a gente sabe que a pessoa não come o açúcar, é uma delicadeza, né? Se chegar com um potinho de brigadeiro sem açúcar. Então, assim, uma baita opção aqui, vamos abrir esse parênteses aqui para falar de empreendedorismo, mas na linha sem açúcar para atender esse público. Então, pessoal, até o próximo programa, eu espero que todo mundo esteja aqui inscrito, né? Seguindo, chama mais gente, né? Estamos construindo uma comunidade linda. Deixa o teu comentário, eu adoro, né, escutar aí, se tá gostando, se não tá gostando, ideias também que tu teve, se já fez, se deu certo, se não deu certo, sugestões, na medida do possível eu respondo, muito legal. Já curte, compartilha com todo mundo, é muito legal que vai mais longe e mais pessoas vão, então, né, ficar sabendo dessa receita maravilhosa, quem sabe até uma ideia aí de um novo negócio, a gente sempre acaba ajudando as pessoas a essa ideia aqui do canal. Então, pessoal, até o próximo episódio, fiquem com Deus.